Olá, professor. Olá, educador. Este é o curso de formação continuada para professores e técnicos da educação sobre metodologias e estratégias de ensinagem para alunos com transtorno do espectro autista. Meu nome é Lucas de Souza Gomes, sou formado em psicologia, especialista em saúde da família, gestalterapeuta e também sou mestrando em educação profissional através de uma parceria entre o Instituto Federal do Espírito Santo e o Instituto Federal do Acre. Eu espero que você aproveite e vamos seguir para a nossa aula. Esse é o início do nosso segundo módulo, mas antes de começar eu quero fazer uma correção. No nosso primeiro módulo, sobre o transtorno do espectro autista na educação profissional e tecnológica, nós havíamos combinado de falar também sobre desafios para os educadores e a própria formação de professores. O que aconteceu? O conteúdo de desafio para educadores ele foi incluído na aula de obstáculos de aprendizagem e desafios para os professores no TEA. Elas se tornaram uma aula só. Quanto à formação de professores, ela é, na verdade, o que a gente está fazendo aqui. Então, eu cheguei à conclusão de que se a gente falasse sobre isso, né, talvez fosse interessante colocar para outro curso, já que o assunto aqui, né, o recorte, é o transtorno do espectro autista e estratégias que a gente pode utilizar, que trata-se exatamente do nosso segundo módulo. Eu vou trazer algumas metodologias e estratégias que os autores brasileiros, né, têm trabalhado nos últimos anos e como elas podem ser aplicadas no seu plano, né, no seu PEI do aluno com TEA. A adaptação curricular é a primeira e uma das mais importantes estratégias de ensinagem. Ela consiste principalmente no trabalho que você, professor, provavelmente já realizou com alunos com alguma deficiência, com alguma dificuldade, com TEA principalmente. Consiste em você adaptar o seu conteúdo, adaptar a sua avaliação, adaptar o seu plano de ensino. Eu quis trazer isso como uma estratégia porque além de ela ser uma das mais pesquisadas, ela é muito citada pelos autores como uma forma, né, como uma metodologia, uma forma de se trabalhar com o aluno com TEA. Embora o conceito que a gente tenha de adaptação curricular ele seja muito generalizado. Qualquer estratégia, na verdade, pode ser chamada de uma adaptação, concorda? Só que a forma como você vai adaptar um conteúdo para um aluno com TEA é aí que depende. Cada aluno vai precisar de uma atenção específica de acordo com a sua dificuldade, que você pode descobrir conversando com o próprio aluno, conversando com o setor, né, de auxílio às pessoas com necessidades específicas da sua instituição, da sua escola, conversando com um profissional da psicologia, da psicopedagogia, para você poder adaptar o conteúdo para as dificuldades específicas daquele aluno. Então vamos ver aqui o que os autores trazem para a gente, né? Primeiro temos Lara, de 2022, que esclarece que no processo de aprendizagem de crianças com TEA, isso também envolve, né, adolescentes, relaciona-se principalmente com os aspectos cognitivos, emocionais e psicomotores do aluno. A dificuldade ela pode ser tanto cognitiva como na forma emocional que o aluno tem para lidar com, com a sua rigidez ou com que lhe é, como é que eu posso dizer, demandado do ambiente de sala de aula, né? E principalmente psicomotor. Você tem alunos com TEA, por exemplo, que não conseguem segurar no lápis direito. Uma pessoa que não tem TEA consegue fazer, por exemplo, desde os 2, 3 anos, e uma pessoa com TEA, ela leva anos para conseguir fazer aquela pega de tripé natural do lápis. Então você vai encontrar, por exemplo, dificuldades psicomotoras
de alunos que não sabem usar a tesoura, que não sabem escrever e que por isso já desenvolveram uma certa rigidez, né? Preferem só apresentar trabalho falando, preferem só fazer prova oral, porque tem toda uma construção, tem toda uma dificuldade que muitas vezes não foi trabalhada. Já o ambiente de ensino, né, para que ele possa ser adequado, é necessário que se estimule, né? Estimule o quê? Estimule os sentidos, porque ocorre muitas vezes uma hipersensibilidade, uma hipossensibilidade do aluno. Então, se ele tem dificuldade de visualizar algumas coisas, é interessante muitas vezes você colocar um material, né? Às vezes na lousa, às vezes na parede, para poder facilitar que ele faça aquisição de formas, de números, de conceitos. É necessário considerar também aqueles aspectos que a gente mencionou, que as comorbidades, né, com dificuldades na fala, com dificuldades no cálculo, é importante estar conversando com os outros profissionais. Vocês vão perceber que as outras estratégias que a gente vai falar nesse módulo, todas elas incorporam uma forma de adaptação. É por isso que eu estou me delongando mais um pouco ao explicar o que é adaptação, para não ter que me repetir quando eu for explicar sobre as outras estratégias. Através de um estudo de caso, Salles realizou um estudo sobre a avaliação de alunos com TEA no ensino superior. É interessante essas pesquisas porque a maioria eu vinha observado que a maioria do material científico que a gente tinha era para o público infantil, né? Sendo que nessa onda, né, de diagnósticos de TEA que vieram por conta de uma avaliação mais completa, tem se observado, né, diagnósticos mais tardios em adolescentes e em adultos. Então é interessante buscar esses autores que trabalham com adolescentes, com adultos. Enfatiza a questão, né, do PEI, né, que é o Planejamento Pedagógico Individual, que vocês já devem ter percebido a importância de se fazer um plano individualizado para cada aluno. Sobre a adaptação de metodologias de ensino, você pode fazer uma identificação, né, de estilos de aprendizagem. Cada aluno, na verdade, vai ter é interessante observar no seu aluno não só as suas dificuldades, mas também suas facilidades, que isso é uma característica que muitas vezes a gente esquece que existe no aluno com TEA. Assim como ele vai ter uma dificuldade maior, geralmente, né, generalizando um pouquinho, que as outras pessoas, ele também vai ter uma facilidade maior com alguns assuntos. Então, da mesma forma como você tem que trabalhar as suas dificuldades, você também tem que trabalhar as suas qualidades, as suas facilidades. Isso é uma forma de você nivelar um pouco, né, equilibrar um pouco a balança e também trazer uma maior motivação para o aluno. Proporcionar, né, um ambiente dialógico e de aprendizagem mútua. Eu considero esse ponto muito importante, porque o que acontece? Na educação, na aprendizagem, que é um processo humano, que é um processo de contato, é essencial você estabelecer ali um diálogo. Principalmente quando a gente fala de adolescente, de adulto e também de criança, né? Mas com esse público que você precisa chamar a atenção, exigir um pouco de respeito, é necessário estabelecer um diálogo, uma cooperação e no caso do ambiente dialógico, a gente considera também, né, os fatores culturais, os fatores ambientais que podem estar interferindo ou até facilitando na aprendizagem daquele aluno. A gente tem alunos de condições, né, de renda difíceis, mas que ao mesmo tempo moram no campo e podem contribuir muito com alguma disciplina que envolva, né, técnica de, sei lá, de distribuição de grãos ou para fazer alguma coisa nessa área. Então é interessante considerar o ambiente, a cultura, a história que envolve a sua cidade, seu espaço cultural e também de seus alunos. Não estimule uma comunicação insuficiente. Seja claro, seja específico, né?
pergunte sempre, permita que ele pergunte para você, por mais que pareça uma coisa óbvia, e proporcione, mais uma vez, aquela previsibilidade, aquela estrutura de que o aluno necessite e estimule, né, a sua participação, porque o aprendizado não é só você dar o conteúdo para o aluno, mas é fazer ele falar daquele conteúdo, até como uma forma de validar o seu ensino. Temos aqui alguns autores reafirmando, né, sobre os objetivos da adaptação, visando adequar diferentes situações que a gente já mencionou. É interessante, né? É interessante convergir, né, a fazer essa convergência, esse cruzamento entre os objetivos que estão presentes no seu plano de ensino, né, a finalidade do seu plano educacional, com a necessidade que aqueles alunos apresentam. Sempre fazer uma análise no final do plano para ver se a adaptação ela foi adequada, ela foi dentro do esperado, ou se ela não atendeu os objetivos estabelecidos lá no início do plano de ensino. Também vou mencionar que alunos com a mesma dificuldade, não só o mesmo nível de suporte do TEA, né, mas, por exemplo, com a mesma dificuldade. Você tem 2 alunos com dificuldade de calcular ou com dificuldade para ler ou escrever. Eles vão ser pessoas completamente diferentes. Então, quando você aplica, né, a mesma adaptação, mesmo com planos de ensino individualizado, é possível perceber que são pessoas totalmente diferentes, que você pode até colocar elas para se ajudar, para interagir com os outros alunos e perceber que cada um vai ter um pouco para contribuir, criando assim uma identidade em sala de aula, que é outra coisa que contribui. Quando a gente passa para essa esfera da socialização, né, do espaço de aprendizagem, de sinais como um ambiente social, você promove de fato, né, a aprendizagem, já que nós somos seres sociais. Eu peço para que você assista aos outros vídeos da playlist do canal. Peço também que você se inscreva e adicione, né, o seu like para me ajudar com a plataforma. E se você está aqui pelo nosso curso de formação profissional continuada, não se esqueça de interagir no chat, não se esqueça de conferir o nosso material externo, não se esqueça de encher o formulário de participação. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Obrigado.